As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia! Terça-feira, 31 de dezembro. Estamos de volta aqui para o nosso último debate do ano. Você que se liga na Melodia, muito obrigado. E agradecendo desde já você por este ano de 2024 também, tá? Pela parceria, por estar sempre junto com a Melodia, torcendo por nós e nos ajudando aí nessa audiência. Muito obrigado. Lembrando, se você ainda não baixou o nosso aplicativo para você ouvir a Melodia sem interferência, sem chiado, enfim, você pode baixar aí, vai na sua loja, coloque na sua loja de aplicativos e coloque Melodia Conquista. Vai aparecer a nossa logo aí, o coração da Melodia, e você vai baixar e ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo com excelente qualidade. Bom, estamos juntos há 16 anos, somos a Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É isso, gente, olha só, vamos lá. Dizem que terminar é bem melhor que começar. Mas afinal, como vencer a procrastinação e avançar para o novo ano? Então, a gente vai discutir esse tema agora no Debate Melodia. Mas antes, eu quero saudar aqui o nosso querido pastor José Carlos, da Igreja Cantinho de Oração. A Igreja Cantinho de Oração, eu estive lá visitando os irmãos. Pastor Zé, bom dia. Bom dia, pastor Gilés, pastor Silvio e todos vocês que estão aí sintonizados na Melodia FM. É um assunto bom e a gente precisa esclarecer o que é isso, né? E porque todo ser humano tem isso. Pastor Silvio também conosco. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Joelson, bom dia também, pastor José Carlos, a todos os ouvintes aí que nos acompanham pela Rádio Melodia, também os que nos acompanham pelo Facebook. Um dia maravilhoso para todos nós aí, vamos debater esse assunto importante para a nossa vida, para todo aquele que crê e teme a Deus, é muito importante isso. Estamos ao vivo também no Facebook, você pode assistir o debate, é só colocar lá no Facebook Melodia Conquista e a gente vai aparecer lá, você vai assistir o nosso debate. Muito bem. Vamos iniciar o debate orando. Vou pedir ao pastor Silvio que apresente este momento ao Senhor. A ti toda honra e glória, Pai, todo louvor e adoração, porque só Tu és digno, Senhor. E assim nós te pedimos que fala conosco, abençoa-nos, ó Deus, visita-nos com poder e graça, fala através da Tua palavra, dos testemunhos, das experiências, ó Senhor, assim como Te aprouver. Fale e não nos deixe, ó Pai, aqui nesta manhã, nesta hora, sem produtividade, sem crescimento. Ó Pai, que seja um momento edificante a todo o Teu povo, a todos aqueles que creem em Ti, ó Pai, que Te obedecem, que andam segundo os Teus mandamentos. Seja dia e seja momento abençoador, edificante na vida de todos nós. Te pedimos, Teu Espírito Santo aqui presente, venha nos iluminar e guiar nossas palavras, mente, coração, todo o nosso ser, assim sendo bênção à vida de todos que nos ouvem. Em nome de Jesus, oramos, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, talvez você tenha deixado muitas pendências, situações não resolvidas, muita coisa você adiou, né, em 2024 e de fato a gente precisa colocar isso na pauta e enfrentar essas situações, porque às vezes nós procrastinamos porque temos medo de enfrentar as situações, temos medo de dar um primeiro passo, ficamos enrolando achando que isso não vai dar em nada e que a hora que a gente puder a gente resolve.
enfim, mas nós não somos o dono do tempo, nem o dono da vida. A gente está vivo agora, mas daqui a pouco pode não estar. Enfim, e o fato é, pastor Zé Carlos, que muitas vezes estamos procrastinando e vem aí um ano novo, vai ser a mesma coisa. Como é que é, pastor Zé? Como é que a gente resolve isso, já que muitas vezes a gente pode ter o hábito aí de procrastinar? Muito bem, antes de comentar sobre isso, eu quero... Sei que tem pessoas da família que está em São Paulo ouvindo. Ontem nós perdemos uma tia. Já era quase 10 horas da noite quando eu soube, né? Morreu dormindo. Teve um ataque fulminante. Então eu quero deixar o meu sentimento a toda a minha família em São Paulo. Que Deus venha confortar os corações. Eu peço também, né? Você que é evangélico, que esteja orando em favor da minha família, pois estão em luto, um sofrimento muito grande. Ninguém esperava e de repente a pessoa vai embora. E é assim, é o destino de todo ser humano, né? A gente tem que realmente entender que nós nascemos, vivemos e um dia temos que partir daqui. Se é para uma melhor, a gente não sabe de fato se é para todas as pessoas, mas a Bíblia fala que a todos quanto creem no Senhor Jesus Cristo já está salvo. Muito bem, falando sobre procrastinação, eu acho que isso é, vamos dizer, um feito na vida de todo ser humano. Quem é que não adia as coisas, né? Para a gente entender melhor o que é procrastinação é o ato de adiar ou de atrasar tarefas, substituindo-as por outras menos importantes ou mais agradáveis. É como o pastor Gilael estava comentando, muitas vezes nós temos medo de enfrentar certas coisas que às vezes nós achamos que não está ao nosso alcance. Mas nós somos um povo que vivemos pela fé. A palavra crer é uma junção de fé mais ação. Então, por isso que é a palavra crer. Então, a gente, quando vamos enfrentar algo que é desconhecido, nós agimos pela fé. Quando é algo que a gente já sabe que conhecemos, ou agimos porque temos condições financeiras, ou porque temos habilidades naquela área. Então, já não é usado a fé. É usado, então, as circunstâncias, aquilo que você tem em mãos, dinheiro ou conhecimento. Mas eu acredito que 100% dos seres humanos, eles adiam as coisas. Procrastinam, né? Palavra. Vai empurrando, vamos dizer assim, com a barriga. Não deu certo hoje, vamos ver se amanhã dá, e vai, e acaba-se como acabou-se o ano de estamos no último dia, 2024. E quantas coisas nós deixamos para trás de fazermos, né? Alguns sonhos, alguns propósitos que nós tínhamos em mente, no coração, e nós fomos ou cancelando, ou adiando, ou até mesmo sentindo medo e não colocamos em prática. Então, todo ser humano, infelizmente, convive com essa situação de adiar as coisas, né? O que nós não podemos, de jeito nenhum, adiar é a nossa salvação. A Bíblia fala que hoje é o dia aceitável. Então, eu costumo dizer que a salvação para a pessoa está a um palmo da sua boca. Romanos, lá no capítulo 10, diz que se com tua boca creres, ou seja, com a tua boca confessares e crer no teu coração, serás salvo. Então, eu costumo fazer esse gesto, ó. É um palmo. Salvação está a um palmo de você, a boca e o coração. Se você confessar e crer, então isso não tem como procrastinar. Você precisa tomar uma atitude. Ainda não terminou o ano, e isso aí pode acontecer agora, nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra. Então, não procrastine de forma nenhuma a sua salvação. As outras coisas até nós vamos, de certa forma, adiar para um dia melhor, ou situação financeira melhor, ou adquirirmos um conhecimento melhor, ou temos fé suficiente para fazermos aquilo que temos adiado.
Muito bem, deixa eu ouvir a opinião do pastor Silvio Rocha, porque pastor Silvio é de fato uma situação bastante complicada, porque procrastinar, todos nós procrastinamos de uma forma ou de outra, em uma coisa ou em outra, né? Mas há pessoas que têm o hábito de procrastinar muita coisa, ou quase tudo, né? E aí, você precisa investigar essa situação. Por que isso? É medo da vida? É medo de enfrentar as situações? Pastor Silvio. O pastor Zé Carlos, quando falou sobre procrastinar em relação à salvação, né, eu percebi que ele deu uma ênfase importante no tocante a isso, né? Nós temos a nossa salvação. Mas quando olhamos para Cristo, por exemplo, o nosso Senhor, ele acordava muito bem cedo, né? Muito bem cedo, madrugava já em oração, quando não passava a noite em oração. E ele tinha como prática, né, e como uma postura diária e contínua, de ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E ele deixava bem claro isso, né, que ele precisava fazer o que o Pai mandou ele fazer. E que nós deveríamos também fazer a mesma coisa. E inclusive ele usa uma palavra interessante, ele diz assim, vamos andar, né, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, em que ninguém pode trabalhar. Então, quando a gente ouve essas palavras e a forma do trabalho dele e o dinamismo, a gente entende que ele estava muito bem organizado e decidido quanto ao trabalho, quanto ao que fazer e como fazer, onde fazer, que hora fazer, enfim, tudo muito bem preparado e já em ação. Mas nós acabamos por demorar, por adiar, por ficar naquela situação que, sinceramente, só percebemos depois, só vamos cair na real depois. Eu espero que você que esteja agora ouvindo venha entender bem, né, porque a gente fala uma palavra que não é muito comum no nosso vocabulário, né, no nosso dia a dia, procrastinar. Essa palavra quase ninguém pode usar substituída por outra, né, de adiar, de protelar ou qualquer outra palavra. Mas entenda bem, a história de Gideão, ele estava ali naquela situação humilhante, né? E talvez ele se perguntasse, né, mas por que isso, né? Porque mais a família, o pai, né, estava mergulhado na idolatria, a nação, o povo. É tanto que quando ele tem a visitação do Senhor, ele vai logo destruir o altar de Baal. Ele já vai lá para destruir, faz inclusive escondido, mas o retrato da humilhação que ele estava era reflexo daquele tipo de vida que estava. Então, se você está passando dificuldade, né, e a sua vida começa a embaraçar e você não começa a andar como você realmente queria, ou talvez as coisas não aconteçam como você queria, talvez você olhe para trás aí e diga, né, o ano de 2024 foi um ano difícil, foi um ano assim, assado. A gente precisa parar e fazer uma autoanálise, né? Talvez fazer como Paulo fez, né, que sentou num divã e ele se tornou psicólogo, né, psicanalista, e ao mesmo tempo também o paciente, avaliando a sua própria vida. Então talvez você precise fazer isso, né? O que está acontecendo com a sua vida e o contexto da sua vida, que as coisas não andaram esse ano e ficaram parados, e porque você adiou, protelou, e, enfim, né, procrastinou, e as coisas não aconteceram. Esse é um momento que a gente costuma muito, o pastor Gilaelso, o pastor Zé Carlos, né, você, querido ouvinte, né, costuma muito se reprogramar, né? Final de ano, vamos começar um ano novo, vamos agora fazer planos, projetos, o que não conseguiu nesse ano de 2024, agora 2025 a gente vai agora traçar uma meta. Mas não é somente isso.
né? Não é só traçar, não é só colocar no papel, porque nós sabemos bem como as coisas aconteceram nos anos passados. Nós colocamos no papel e cumprimos tudo? Pois bem, chegou o momento da gente avaliar e recomeçar 2025 bem diferente, pastor Gelson. Muito bem. 11 horas mais 24 minutos na Melodia. O tema é este: como vencer a procrastinação e avançar para o ano novo. Agora, pastor Zé Carlos, tem coisas que de fato não dá para a gente deixar para depois e ficar enrolando nesse aspecto, porque são coisas essenciais à vida, essenciais à salvação. Por exemplo, o pedir e dar o perdão. Aqui a gente está hoje também num dia de reflexão, né? E aí não tem jeito, a gente faz a conta. Dia 31 de dezembro a gente faz a conta, o que eu ganhei, o que eu perdi, como é que foi esse ano. Foi um ano difícil, um ano ruim, um ano bom, né? Você sempre faz essa conta. Mas e aí? Eu pedi o perdão que eu deveria ter pedido, eu dei o perdão a quem eu deveria ter dado, enfim, e a minha relação com Deus, a quantas andas, né? E aí, pastor Zé, a verdade é que tem coisas que de fato não dá para deixar para depois, né? É uma realidade isso aí. Tem um versículo bíblico que fala que nós não podemos deixar de fazer o que temos que fazer hoje, deixar para amanhã. Provérbios 6:4 diz isso, e Eclesiastes 9:10 diz que não devemos deixar de resolver o que temos que resolver hoje e cancelar para amanhã. Tem um outro versículo na Bíblia que está em Mateus 5, de 23 até o 25, que fala que se você sentiu que o seu irmão ficou ofendido ou tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de ofertar a Deus, você tem que ir lá e consertar essa situação com o seu irmão. Então muitas vezes nós protelamos isso, o perdão. Nós vamos deixando, eu pedi uma desculpa. O incrédulo, você deve pedir desculpa. Para o irmão, você tem que pedir perdão, é bíblico. Então, se você ofendeu ou se sentiu ofendido por um irmão, você deve procurar ele, liberar o perdão e também pedir perdão. A sua parte, você tem que fazer. Se a pessoa vai perdoar, aí é outra situação. Mas o pedido de perdão tem que partir de você. Muitas vezes o Senhor Jesus, ele ensinou dessa forma. Quando você se sentir ofendido, você procurar o irmão e pedir perdão, né? Impressionante, o ofendido pedir perdão, mas é porque você ficou ofendido, seu coração está magoado. E quando você está amargurado por alguma situação, você deve correr. Ainda há tempo, em 2024, nós estamos no último dia, então até meia-noite, você pode procurar o seu irmão, um parente, um amigo, né, um irmão da igreja, que você ofendeu ou se sentiu ofendido, e você deve pedir perdão. Não deixe isso para amanhã, na virada do ano. A Bíblia fala que mesmo quando nós nos iramos, não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Nós devemos se apaziguar, pedir perdão tanto para os irmãos, a pessoa ofendida, ou você que for ofendido, então, como também para Deus. Para você estar, a Bíblia fala assim, quando você estiver em si mesmo, tenha paz com o homem e com Deus. Você precisa viver uma vida de paz. E essa paz que Jesus oferece, a Bíblia fala, que ele diz que o mundo não pode dar, só ele pode dar essa paz, é singular. É uma paz que você realmente sente refrigério na sua alma. Você não vive aquela agonia das pessoas que não têm paz, a paz de Jesus, né? Tem gente que fala, estou em paz, mas só vive em pé de guerra com alguém. Então essa não é a paz verdadeira. A paz verdadeira Jesus quer te dar agora, nesse exato momento, nesse último dia desse ano 2024. Se você vive uma vida de aflição, recorra, vá aos pés do Senhor Jesus e peça essa paz. Ele deliberadamente dá a quem quer. Se você pedir, você vai ter essa paz. Eu tenho certeza disso porque eu consegui essa paz no meu coração
há aproximadamente 50 anos da minha vida, ou mais de 50 anos, essa paz que Deus colocou no meu coração. Já tive os altos e baixos na minha vida, mas eu nunca deixei de crer em Deus e nem na salvação que Jesus nos proporcionou e nessa paz que é duradoura para sempre. Deus abençoe você agora. Muito bem, 11 horas e 30 minutos agora, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. O maior show de ofertas da virada é no Mix Mateus. Leve a maior economia para lucrar e preparar sua festa. São preços mais que especiais. Aproveite o show de ofertas da virada no Mix Mateus. Sou o pastor Davi Amâncio de Souza, respondo pela Igreja Batista da Palavra e quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo debaixo da bênção de Deus. É o que deseja a sua Rádio Melodia. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina e Cia VDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Debate Melodia. É isso, estamos de volta, 11 horas e 33 minutos. Procrastinação, né? Esse hábito de adiar as coisas e a gente vai acumulando um tanto de situações sem resolvê-las e sem se resolver também, né? Porque quando você não resolve situações, você acaba se complicando e não resolve também a si mesmo, né, pastor Silvio? Mas o fato é que como é que a gente chega a esse ponto, pastor Silvio? Será que isso tem a ver com a nossa criação? Às vezes a gente viu isso no nosso ambiente de casa, ou a gente aprende, né, isso durante a vida, consequência mesmo das nossas escolhas? Como é que é?
Existem pessoas que a questão é tão séria que isso se enraizou de tamanha forma que em várias áreas da vida há esse problema, né? Esse problema da procrastinação, de estar adiando, de protelar as decisões, né? O pastor Zé Carlos falou da questão do perdão, né? Mas você pode pensar na sua vida acadêmica, sua vida profissional, né? Sua vida conjugal, familiar, relacional. Se o perdão o ofensor tem que tomar iniciativa e ir lá, né? E buscar resolver o problema. Então a gente acaba empurrando com a barriga, né? Uma linguagem muito comum e informal entre nós, é isso aí, né? E a coisa vai ficando esquecida, né? Vai sendo colocada de lado e bota na gaveta, né? Então a gente precisa aproveitar cada momento. Quando Moisés escreveu o Salmo 90, né? Se tornou Salmo, esse escrito de Moisés, acho interessante que ele está falando ali da transitoriedade da vida humana. Mas ele fala do tempo, da oportunidade que nós precisamos aproveitar. E ele diz que ele pede a Deus, né? Como oração, e ele pede a Deus que Deus ensine ele a remir o tempo, né? Porque os dias são maus, né? Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É o versículo 12, né? A contar os nossos dias. Ele está dizendo que precisamos reconhecer que somos fracos, mortais, cujo o futuro incerto devemos colocar nas mãos de Deus. Mas precisamos entender que essa é uma necessidade que temos, de que Deus nos ajude justamente para nós aproveitarmos mais o tempo. Olha, eu digo para você, não olhe para trás, não olhe, tá? A gente conhece o versículo bíblico que diz que quem lança a mão do arado não pode olhar para trás, né? Mas não olhe para trás não, porque esse mundo está caindo, esse mundo está perdido. Essa geração e a próxima que está diante dos nossos olhos é uma geração falida, destruída. Então a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida e não adiar, né? Há decisões sérias para serem tomadas. Eu digo, esse assunto colocado ainda há pouco pelo pastor Zé Carlos, do perdão, é muito importante. A vida pode se tornar muito mais embaraçosa, difícil, se você não resolver logo essas questões. Se existe realmente entre você e um ente querido aí, um amigo, né, um colega de trabalho, alguma coisa que não ficou bem resolvida, é importante que você sente com essa pessoa. Se você foi ofendido, magoado, muito mais importante ainda, você precisa seguir livre, né? E sua vida precisa prosperar, você precisa ser bem sucedido, né? Precisa ser vitorioso. Então busque através das oportunidades, busque que as coisas melhorem. Talvez você volta no caso de Ideano, você pode ficar na mesmice ali, trabalhando no lagar, naquela humilhação, e as coisas não mudarem nunca. Mas se Deus não intervisse ali, ele estaria, coitado dele, até hoje naquele lagar ali, mas Deus precisou mostrar como é que estava a realidade dele e do povo dele para ele tomar uma decisão. Inclusive, depois que ele destruiu o altar, que o povo foi ao pai dele, acho que deu até um novo nome para ele, né? Jerubbaal, parece que foi esse nome. E o pai falou assim: não, que Baal se defenda, então, né? Não concordou que fosse fazer nada com o filho, não. Mas Deus começou a mudar aquela realidade ali, né? Porque o próprio Deus tomou iniciativa para mudar, e ele não ficou ali preso naquela coisa que ele podia ter tomado uma atitude. E a gente pode ficar, possa ser que estamos na mesma situação que Gideão e tantos outros exemplos que temos na Bíblia e fora dela, e pessoas que ficam adiando, né? Protelando, procrastinando, e enfim, a vida não segue adiante, não há vitória, não há bênção, e aí o tempo passa, e eu quero ainda, com a oportunidade mais ainda adiante, falar sobre a questão das redes sociais e do mundo virtual, que muito tem sido um instrumento para poder levar as pessoas a procrastinar
as suas decisões, os seus propósitos, os seus planos e projetos. E que Deus possa te visitar nesse último dia do ano, te preparando para um 2025 muito diferente de tudo que você viveu, não somente em 2024, mas todos os anos da sua vida até aqui. Eu vejo dois principais motivos pelos quais as pessoas procrastinam ou têm esse hábito de procrastinar. Se vocês enxergarem outros, vocês podem colocar, mas acho que um dos grandes gigantes é o medo, às vezes, de enfrentar uma determinada situação, né? Tem também, né, a questão da importância. Às vezes você não dá importância àquilo que é importante e você, isso aí depois eu resolvo, enfim, né? Você acaba não resolvendo, né? Acho que existem outros motivos, mas no momento que eu vejo aqui é a questão do medo, né? A questão da importância, e às vezes você também pode procrastinar pelo fato de não se sentir pronto, né? Não estar preparado. Você também nunca busca se preparar, né? E aí tem muito a ver também com a importância. Pastor Zé, mas é um problema real enfim, e que traz transtornos para o nosso dia a dia e nosso tempo, né? Também as pessoas procrastinam muito. Bastante. Ainda ontem eu postei no meu status essa frase, né? Um leão pequeno olhando no fundo da água, e ele olhava um leão já maduro. Aí eu coloquei assim, que os meus medos têm medo da minha coragem. Então muitas vezes nós precisamos que isso ocorra, né? Ao contrário. Melhorou aí? Isso. Melhorou, né? Então muitas vezes nós precisamos falar isso para o nosso medo, né? Que ele tenha medo da nossa coragem, porque nós agimos por fé como cristãos e devemos fazer isso. E lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Por que eu falei isso? Porque procrastinar inclui gastar tempo, embaraçar as coisas, né? E andar em círculo. E não prosperar naquilo que podíamos prosperar. Então nós devemos sair desses embaraços para que nós possamos conseguir construir uma vida melhor. Toda pessoa que adia as coisas, ele tem problemas, porque vai acumulando, né? E vai virando uma bola de neve, e aquilo pode te atropelar um dia. Então nós devemos, tudo aquilo que nós podemos resolver com o conhecimento que temos, e às vezes até na área financeira, questão financeira, se nós podemos resolver, vamos resolver. E aquilo que para nós é impossível, é algo sobrenatural, devemos resolver através da oração, crendo em Deus e pela fé agirmos. Muito bem. Pastor Silvio, o senhor falava que vê um obstáculo aí em relação às redes sociais também nessa questão, como é que é? O que eu estou pensando aproveitando aí essa fala do pastor Gilaelson, nós precisamos ver que se por um lado há pessoas que têm medo, né, e isso trava, né, e a pessoa não toma a decisão, por outro lado vem a questão da negligência. E quando nós pensarmos nisso, negligência, a gente sabe que Deus nos dá um tempo, né? Moisés escreveu o Salmo 90 e ele diz que o tempo do homem é 70 anos. Se houver vigor, aí ele vai até 80. Mas ele deixa bem claro que o que passar disso aí é canseiro e enfado. Então a gente já tem um tempo estabelecido por Deus, e a gente sabe que cada dia existe 24 horas e a gente precisa aproveitar esse tempo. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que nós precisamos aprender a remir o tempo. Remir o tempo porque os dias são maus, é isso que ele diz. Então, se por um lado há medo, né,
Por outro lado, a negligência, a irresponsabilidade, e nós ficamos no comodismo. Essa palavra usada por Paulo, né, que ele usa remir o tempo, Efésios 5, versículo 16, remindo o tempo porque os dias são maus, ele precede de uma situação em que Paulo aponta aqui para a realidade que nós já estamos, né? Uma realidade diferente. Nós erais trevas, diz ele, né? Agora sois luz no Senhor. Então a nossa vida agora é outra. Nós somos nova criatura diante de Deus. Então ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Agora, olha, se considerarmos cada momento da nossa vida muito importante, nós precisamos rever essa questão desse nosso tempo em relação às redes sociais, né, ao Instagram, ao Facebook, e quanto ao WhatsApp, quanto ao YouTube, tudo que o mundo virtual nos oferece. E muitas pessoas perdem tempo e demandam tempo olhando vídeos, vendo coisas que, sinceramente, está entretendo a pessoa, mas envolvendo ela num mundo sem produtividade. Há muitas coisas por fazer dentro da sua realidade assim, de lar, né? Uma dona de casa, assim, a gente pensando também um pai de família, porque às vezes há coisas que precisam ser corrigidas, né? Uma torneira que está ali pingando o tempo todo, uma telha que está quebrada, um carro que precisa ser lavado, um banheiro que precisa ser lavado. Então, precisamos estar ativos na melhoria da nossa comodidade ali no lar, na casa, né? Nos bens que nós alcançamos, né? Deus quer que nós tenhamos uma vida agradável, feliz. E aí as coisas ficam sendo empurradas com a barriga. Por quê? Porque simplesmente negligencia o tempo que Deus nos deu, né? E aí mergulha no mundo virtual, nas redes sociais, e olhando a vida de ator, de atriz, olhando a vida alheia, né? E fica muito bem informado para na roda de bate-papo falar do que se passa, né? No mundo da música, no mundo do futebol, no mundo disso e daquilo, mas a vida está atrasada, está uma vida medíocre, né? Não é uma vida feliz, uma vida próspera. E aí, às vezes, ficamos a perguntar, meu Deus, mas por que isso, por que aquilo? Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos agindo com relação ao nosso tempo que Deus nos dá? Estamos realmente aproveitando cada minuto ou procrastinando, adiando as coisas que precisam ser feitas? Então, muitos estão sofrendo e passando dificuldade porque procrastinam, adiam, né? E aí vem aquela palavra de Jeremias, né? De que se queixa o homem vivente. Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Muito bem. Recentemente eu vi um depoimento, pastor Zé Carlos, de um filho que perdeu o pai e tinha uma relação muito difícil com o pai e não resolveu enquanto pôde em vida. E aí, em prantos, ele dizia: eu só queria mais 5 minutos com meu pai para a gente resolver a pendência. E não terá esses 5 minutos. Nenhum, nem nada. Porque ele deixou passar. Né? E ficou aí uma lacuna agora que só Deus para... em forma de milagre assim para resolver, porque de fato, né, o tempo passou e procrastinou, achou que seria eterno quando de fato não é, mas são coisas que podem acontecer, né, pastor? Pode. E Mateus no capítulo 5, depois você pode gravar esse texto e ler em casa. Mateus 5, de 23 a 25. Você tem que consertar-se
enquanto o seu irmão estiver na caminhada com você. Depois da morte, não tem mais jeito. Você pode pedir perdão, levar aí um caminhão de flores, né, porque ele não vai estar ouvindo. Então, enquanto ele estiver no caminho, Mateus, é Jesus que está falando, conserta a tua vida com o teu irmão, nesta caminhada. Você vai protelando, você vai procrastinando, e aí quando você cai em si e vai, é tarde demais. Tem gente que fala assim que nunca é tarde demais, depois da morte é tarde demais. Então, quando a pessoa está viva, na caminhada com você, se deve procurar essa pessoa, pedir perdão, consertar o que tiver que consertar. Às vezes, o diálogo, às vezes, ele se estende, vem palavras, às vezes, que magoam na hora do conserto, mas você tem que ir preparado, desarmado nessa situação, para que você não absorva mais ódio ou alguma coisa que vai te causar mal-estar. Então, desarmado, né? Eu costumo dizer que quando a gente vai resolver um problema, a gente vai com a panela furada, porque vai caindo e vai saindo fora. Agora, se você for com a panela tampada, então você vai guardar e aquilo vai apodrecer, né? Vai apodrecer com o calor da ira, o calor da mágoa, e é um problema sério para o ser humano. Então vá desarmado, procure essa pessoa. Quando eu falo desarmado, é desarmado no seu espírito, não é com arma de fogo, né? Para que você possa entender que todo ser humano, inclusive eu, o único que não teve de forma nenhuma nenhum tipo de pecado foi Jesus Cristo. Muitos teólogos até acham que Jesus também procrastinou, né? No caso de Lázaro. Quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava muito doente, e ele ficou lá ainda alguns dias até chegar, e Lázaro estava morto há 4 dias. Mas eu acredito que Deus tem a hora certinha para agir. Ele não adia nada, ele não procrastina nada. Então nós precisamos entender que a hora de Deus não é a nossa hora. Ele é um ser espiritual, sabe tudo, resolve tudo, sabe todas as coisas. Deus onisciente, onipresente e onipotente. As qualidades morais de Deus e espirituais, né? Então você precisa entender que nós, seres humanos, somos diferentes de Deus. Nós temos o nosso tempo curto e devemos agir nesse tempo curto, como o pastor Silvio falou. Em 70 anos, se você não conseguir resolver as questões, não vai ser depois da morte. Então agora é o tempo, é o dia de você procurar resolver e não procrastinar mais as coisas. Muito bem, 11 horas mais 52 minutos. Procrastinação é um problema que a gente pode resolver, né, e não ficar embolando a vida, né, pastor Silvio? Porque você vai virando uma espécie de lixo, né? Verdade, né? As oportunidades estão diante de nós aí, né? E agora o ano terminando, né? Praticamente terminou o ano. O último dia é hoje, né? Estamos a poucas horas, né? Eu estava aqui refletindo hoje sobre essa palavra de Paulo, né? Remindo o tempo. E acabei descobrindo que em outras palavras, que são as mesmas palavras no grego, mas para nossa tradução, né? Quando olhamos lá em Colossenses 4, 5, aí diz assim: portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora aproveitai as oportunidades. É interessante essa palavra, aproveitai as oportunidades, equivale, cai em Efésios, remindo o tempo. Está dizendo a mesma coisa, no grego a mesma coisa, só que no português para nós, aqui está traduzido como remindo o tempo, e cá em Colossenses está escrito para aproveitar as oportunidades. A gente fala de um surfista que ele está ali esperando a onda, né? Aí ele, de repente veio aquela onda, e ele pegou aquela onda, ele aproveitou a oportunidade. Então a gente vive de oportunidades, né? De oportunidade, e Deus, ele está sempre disponibilizando para nós. Sabe que a oportunidade dessa é o tempo.
o tempo sobremodo oportuno que está diante de nós. Então, não olhar para as coisas que para trás ficam. Essa palavra é muito bem conhecida entre a comunidade cristã evangélica, né? Não lembrar das coisas que para trás ficam, mas prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não considerar, né, o que ficou para trás. Porque há pessoas que ficam presas no passado. Então, talvez daí venha o medo, né? Uma questão bem pontuada pelo pastor Gilaelso, que aí leva a pessoa a não seguir adiante. E aí ela adia, ela fica procrastinando, protelando, e aí a sua vida não deslancha, não avança. Então, coloque diante de Deus, sabe, e comece um ano diferente, um ano transformador, um ano de uma qualidade de vida melhor, porque o que se ouve dizer muito no final do ano é o seguinte: o ano que vem eu vou começar a academia, certo? Eu vou fazer um curso, eu vou fazer a pós-graduação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o ano que vem eu vou trabalhar para conseguir uma promoção no emprego, eu vou buscar uma melhor qualificação, e começa a surgir muitos projetos e sonhos, mas isso não pode ficar só no papel. Isso precisa sair, né, não ficar somente no campo das nossas palavras e emoções, mas precisam ser colocadas em práticas, né? Tem que ser algo palpável, não pode ficar só no sonho, na imaginação, nem nossos sonhos que o vento possa levar, mas ir adiante, vencer, ser um vitorioso. Eu digo para você, busca em Deus que o Espírito Santo traga ao teu coração, à tua vida, aquela ousadia, aquela intrepidez para você levantar dessa mesmice e conquistar os sonhos que Deus tem para você. Muito bem, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Zé? Não, quero desejar a todos vocês que estão ouvindo, né, um ano de muita prosperidade, de paz, tranquilidade, e não procrastine as coisas, não. Coloque no papel, mas coloque na prática também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, quero agradecer a todos, quero agradecer ao pastor José Carlos pela contribuição ao debate, também ao pastor Silvio, agradecer você pela audiência, a Melodia, e agradecer por estar mais uma vez esse ano conosco, 2024, e que 2025 também seja um ano abençoado para todos nós, que a gente possa estar mais próximo de Deus, com um coração mais contrito ao Senhor, porque a Bíblia diz que um coração contrito, um coração fiel, o Senhor não vai desprezar, né? E isso é maravilhoso demais. Então, que chuvas de bênçãos possam cair sobre nós, sobre todos, né? Que o Senhor nos abençoe e que 2025 seja uma bênção para todos nós. Amém. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo. Um Amém. Abraço. Vem aí, Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando. E o Debate Melodia fica assim. Dia 2 de janeiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.